ofertas recolhidas nesta manhã, ó Pai. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui contribuíram, ó Pai bendito, para a tua obra, Senhor. Continua abrindo a janela do céu, Senhor meu Deus, derramando ricas bênçãos na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a todos, ó Pai, aqueles que contribuíram, aqueles que não podem contribuir, Senhor, para que possam vir a ter a oportunidade, ó Pai bendito, de estar contribuindo também. Senhor, fique conosco, assim de pé em teu nome, pois sabemos que tu vives e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler os 12 primeiros versos. Sermão do Monte, início do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Não precisa de água para mim não, tá? Quem achou diz amém? Amém. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso é Jesus dizendo: Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Amém. É interessante quando nós vamos para o Sermão do Monte, irmãos. Por quê? Porque ele foi um dos principais ensinamentos, se não o principal ensinamento de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores. O Sermão do Monte, irmãos, ele é o manual do cristão, né? É através do Sermão do Monte, por exemplo, que nós temos uma diretriz do que é o cristianismo. Temos uma diretriz do que Jesus ele quer para nós. É no Sermão do Monte que Jesus ele vai nos ensinar a orar. É no Sermão do Monte que nós vamos ouvir, pedir, dar-se-vos buscar e acharei, batei, não será aberto. No contexto de perdão, né? Nós estamos, irmãos, dentro de um contexto onde Jesus ele está ensinando. E é muito mais importante para a nossa vida como cristão nós observarmos os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque os milagres eles ocorreram especificamente para as pessoas daquele milagre. Muitas pessoas erram ao achar que o milagre ensina mais do que o ensinamento de Jesus. Mas o ensinamento de Jesus ele traz muito mais coisas benéficas para a nossa vida. O ensinamento de Jesus ele é muito melhor do que saber, por exemplo, que Lázaro ressuscitou. O ensinamento de Jesus vai trazer que mesmo quando eu chorar, quando eu estiver em prantos, eu vou ser consolado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, é tão bom, né, irmãos, a gente saber disso. O ensinamento de Jesus vai nos ensinar e vai trazer que assim como Jesus ele foi com aqueles 12 discípulos, se nós batermos na porta, será aberto. Se nós pedirmos, ele vos dará. Aleluia. E é interessante, irmãos, porque Jesus ele tem a preocupação de ensinar a multidão. E nós começamos, né? São 8 bem-aventuranças. O sermão ele começa com bem-aventuranças.
O sermão ele vai dizer a respeito de ser feliz. 9 é universal, né? Digamos, contempla os outros restantes. Se nós pegarmos, irmãos, os conceitos do Sermão do Monte, nós vamos ver que nós temos um manual para felicidade. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurança significa feliz, significa proveitoso, ou seja, terão uma vida proveitosa, ou serão felizes aqueles que, né? E começa, irmãos, no versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito. E é interessante dizer, irmãos, que pobre de espírito não é espírito pobre. Não é você achar, irmãos, e ficar, que eu sou miserável, que eu não posso ter nada na minha vida. Não, irmãos. Quando Jesus está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, está dizendo que são os pobres de espírito aqueles que reconhecem que não são nada. Aqueles que reconhecem, irmãos, que são pequenos diante da grandeza do Senhor. E é interessante porque desde o início da humanidade nós temos essas pessoas com espírito de grandeza. Tem pessoas, irmãos, que por acharem que são algo, elas andam com o nariz mais em pé do que bico de avião. Já viram isso, irmãos? Pessoas que por serem algo, elas se acham a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Cristão não pode ser assim, irmãos. Nós não fomos chamados para sermos melhores. Nós, irmãos, o cristianismo, ele não nos mostra que somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, ele nos mostra que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, como diz em Apocalipse. Mas quando nós nos curvamos ao Senhor, ele pega a nossa natureza pecaminosa e nos regenera. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, é bem-aventurado aquele que reconhece que o Senhor, ele é misericordioso, que nós somos fracos sim, que nós somos pecadores sim, que nós somos maus sim, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É interessante, irmãos, porque isso começa o Sermão do Monte. A primeira coisa que Jesus começa é: vocês que são meus seguidores, não empinem o vosso nariz. Primeira coisa que regenera o cristão, irmãos, é quando ele, como diz, é baixa turista. É quando ele se permite ser quebrado. Porque Jeremias vai dizer, né, capítulo 18, sobre o vaso nas mãos do oleiro. Quando o vaso vem cheio de imperfeição, irmãos, o oleiro ele quebra. As pessoas que estão dentro da igreja, que não mudaram, que não se regeneraram, elas não estão vivendo o verdadeiro cristianismo. Mas você, irmãos, que toda vez fala: Senhor, eu pequei de novo, Senhor, eu estou fraco. Jesus está dizendo: bem-aventurados sois vós, oh glórias a Deus, porque é seu o reino dos céus. Aleluia, Deus. Você pode dizer um amém? Amém. E vem aqueles que é difícil de interpretar, né, irmãos? Felizes são os que choram. É uma antítese, né? Felizes são os que choram. Mas se eu choro, eu não sou feliz. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Felizes são aqueles que estão chorando por se arrepender dos seus pecados. Porque arrependimento, irmãos, enquanto Paulo fala mais baixo, arrependimento, ele traz lágrimas. Tem a lágrima do arrependimento, e talvez o pior choro que existe é o de remorso. Porque só quem tem remorso sabe como esse negócio queima. Jesus está dizendo: olha, vocês que estão chorando, primeiro porque são pobres de espírito agora, vocês que estão chorando porque a sua natureza era ruim, vocês que estão arrependidos, fiquem tranquilos, porque eles vão ser consolados. Você que está se sentindo ruim, você que muitas vezes, assim como eu, fala: o mal que não quero fazer faço, mas o bem que desejo não consigo fazer, como Paulo disse, né? Eu quero te dizer nesta manhã: Jesus vai te consolar, Jesus vai te consolar, Jesus vai te consolar. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
aleluias, aleluias, aleluias. Se a gente pegar o livro, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, irmãos, capítulo 7, versículo 9 e 10, olha só o que diz. 2 Coríntios 9 e 10. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque contristados para o arrependimento, porque fostes contristados segundo Deus, de maneira que por vós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, aleluias, da qual ninguém se arrepende, mas tristeza do mundo opera para a morte. O que Paulo está querendo dizer? Que essa tristeza que você tem por ser pecador, ela vai transformar você e vai cooperar para a tua salvação, porque o arrependimento chega, mas essa tristeza do mundo, ou seja, a tristeza do remorso, te leva para a morte. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês que estão se sentindo pecadores, vocês que estão chorando, vocês são felizes, bem-aventurados são vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo vai consolar a todo aquele que é arrependido, fica triste, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Isso é a vida cristã, irmãos. Primeiro a gente desce, segundo a gente se arrepende. Está vendo como é um complemento? Terceiro, bem-aventurado os humildes ou os mansos. Essa parte é difícil, irmãos. Crente manso. Jesus. Humilde pode descer, mas manso é um pouquinho mais difícil, né? Não existe espaço, irmãos, para arrogância dentro do corpo de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nascemos de novo. Bem-aventurados são aqueles que são humildes, que são mansos. Aqueles, irmãos, que não são, e volta lá para o primeiro, né? Aqueles que não são sentidos de última bolacha do pacote. Por que nós vemos isso, irmão? Por que Jesus está dizendo? E Jesus, quando ele fala, irmãos, ele vai começando e alguns grupos vão se encaixando. Nos judeus, irmãos, eles têm isso dentro deles, que eles são a nação eleita e ninguém depois deles, ou abaixo ou acima deles, tem direito à salvação. Que pode cair o mundo, se preciso for, Deus faz uma conchinha e protege os judeus. É verdade isso? Pode até ser, irmãos. Mas Jesus ele vem dizer, olha, não é porque você foi escolhido, não é porque você está dentro de uma igreja, não tinha igreja, mas não é porque você serve a mim que você vai ser arrogante. Nós precisamos entender, irmãos, não tem espaço para crente bravinho, não tem espaço para crente arrogante, crente, irmãos, que se acha crente de narizinho em pé. Se existe alguém que está me ouvindo que é assim, está na hora de descer, porque nós precisamos subir para que ele apareça, nós precisamos diminuir para que ele cresça. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Bem-aventurados são aqueles, e felizes são os mansos. Irmãos, aqueles que não são mansos vão ter um negócio chamado tristeza. E aquela não é tristeza segundo Deus, mas segundo a carne. Por isso que a gente vê, irmãos, pessoas se afastando. Eu não gosto, irmãos. Eu já falei isso para meu pai. A gente chega em alguma igreja que tem alguém, ou na porta, ou no púlpito, de cara fechada, eu não volto nunca mais lá. Por quê? Se o camarada diz que Jesus é tudo de bom, se o camarada diz que Jesus salva, cura, batiza, transforma, e na primeira vez, a primeira pessoa que entrou dentro da igreja, e te olha de cima a baixo, irmãos, que Jesus é esse que a gente prega? Se pastor, irmãos, que prega que Jesus dá tudo, fica com cara fechado, irmãos, pelo amor de Deus, né? Quem mais vai sorrir? Então, irmãos, nós precisamos ser amáveis. Amáveis não é bobo. Deus. Amáveis não, ser amável não é ser bobo, mas é exalar o amor de Cristo. Exalar, irmãos.
ele vem mais do... Como é que é? O olfato? O cheiro é olfato, né? Exalar está ligado ao sentido do olfato. Quando você vê uma pessoa que vem com um perfume bom ou com um perfume ruim, você sente de longe. Por quê? Porque o perfume está exalando. Exalar o amor de Cristo, irmãos, é alguém que te vê lá de longe e fala, ali vai o cristão. É isso, não é? É alguém que te vê lá do outro lado da rua, nossa, é uma pessoa cristã. Por quê? Não sei, mas ele tem jeito, ele está exalando Cristo. É por isso, irmãos, que eu não sei se vocês já tiveram isso. Às vezes eu estava de short com a camisa do Santos, uma pessoa olhou para mim e falou, a paz de Deus me reconheceu. Eu estava de terno? Não. Estava de gravata, muito menos, porque eu não gosto. Mas o que é interessante em nós é exalar o amor de Cristo. É onde você estiver, você exalar o amor de Cristo. E como é que a gente exala o amor de Cristo? Primeiro, sendo pobre de espírito. Segundo, tendo a tristeza gerada pelo arrependimento, porque nós seremos consolados. Terceiro, ser humilde e manso. Aleluia, glória a Deus. E Jesus ainda vai dizer, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo vai dizer, Coríntios 11:1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede, pois, meus imitadores, está no imperativo, é uma ordem. Você quer ser feliz? Seja imitador de Cristo, manso e humilde de coração. Quem crê diz amém? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos lá? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Esse negócio é engraçado, irmãos. Por quê? Porque a justiça nem sempre está ligada a mim. Existia um filósofo, irmãos. Paulo Coelho vai dizer que existe verdade mais verdadeira do que a própria verdade. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Existem pessoas que têm a sua versão da verdade, a minha versão da verdade e a verdade que aconteceu. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes, irmãos, nós queremos somente que a nossa vontade seja feita. Nós queremos às vezes, irmãos, que só aquilo que nós desejamos para as pessoas sejam feitos. Eu já vi crente, irmãos, ficar revoltado quando Deus dá um presente para um mês, alguma coisa. Mas ele era traficante? Mas ela era garota de programa? Por que Deus está abençoando? Isso não é justiça, irmãos. Você está entendendo? Às vezes, irmãos, nós precisamos entender que a justiça de Deus ela está acima da nossa. A nossa verdade não é verdade absoluta. A única verdade absoluta é Jesus Cristo. Vocês são felizes quando vocês têm fome e sede de justiça. Fome e sede são as duas coisas primordiais do ser humano. É aquilo que ele mais busca. O que o ser humano mais busca? Alimento e água. Tanto que as pessoas trabalham, irmãos, é para se alimentar e beber. As pessoas, irmãos, que trabalham e vão para o shopping, elas procuram o quê? Um lugar para comer e beber. Pessoa quando sai para passear na rua, elas procuram o quê? Comer e beber. Ou seja, bem-aventurados, felizes são vocês que vocês almejam pela justiça. Porque, olha só o que vai dizer, irmãos, vocês serão fartos do quê? De justiça. Quando você é justo com as pessoas, irmãos, Deus vai te recompensar com justiça. Quando você desce do salto um pouquinho para aceitar a justiça de Deus, Deus vai te acrescentar justiça. Quem dá glória a Deus diz amém. Glória a Deus. Misericordiosos. Eu já estou acabando, irmãos. Ainda tem tempo, mas já estou acabando. Bem-aventurados misericordiosos. O que é misericórdia? Misericórdia, irmãos, é aquilo que nós merecemos, mas não recebemos. Graça é o que não merecemos e recebemos. Misericórdia é aquilo que merecemos, mas não recebemos. Misericordiosos
são aquelas pessoas, irmãos, que não dão aquilo que a pessoa merece. Como assim, pastor? Isso no sentido de coisas ruins. Jesus vai dizer: se alguém te dá um tapa na face, oferece a outra. Ou seja, se alguém te ferir, você não vai ferir, você vai ofertar o amor. Se alguém te machucar, seja com palavras, com atitude, muitas pessoas vão olho por olho, dente por dente. Mas o cristão, ele vai como? Eu te perdoo. Eu te perdoo. Por que em muitas igrejas hoje, irmãos, está faltando isso? O que a gente vê hoje, irmãos? Irmão brigando contra irmão. Está no Antigo Testamento, está vivendo o judaísmo do olho por olho e dente por dente. Só que as pessoas estão pegando texto sem contexto, gerando pretexto, porque quer viver o judaísmo arcaico, sendo que nem o próprio judeu está vivendo mais direito aqui. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos viver de acordo com o que Cristo ensinou, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Entendendo, pode dizer amém. Amém. Jesus, ele não veio para mudar a lei, irmãos, ele não veio, mas ele veio para interpretar da melhor forma a lei, e ele interpretou de uma maneira muito simples. Isso aqui são palavras de Jesus: felizes são vocês quando forem misericordiosos. Por quê? Porque vocês terão misericórdia na vida de vocês. Mas é tanta hipocrisia, irmãos. Senhor, me perdoa. Aí o irmão te pede perdão, você fala: não. Irmãos, é difícil demais, irmãos. Senhor, me perdoa. Você merece o perdão? Não, não merece. Muitas vezes a gente não merece perdão. Por quê? Porque não é só pecado, é transgressão e iniquidade. A gente cai no mesmo erro 380 milhões de vezes. Jesus faz o quê? Tem misericórdia. Está perdoado. Você merece o castigo, mas eu te perdoo. Aí o irmão que erra com a gente 2 vezes só: me perdoa. Não vou te perdoar. Me perdoa. Não vou te perdoar. Irmãos, bem-aventurados sois os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não queira, irmãos, achar que você vai obter misericórdia sem ter. Amém? Amém. Quem está entendendo diz amém. Amém. Os limpos de coração. Isso não quer dizer, irmãos, ir no cardiologista pedir para ele passar detergente no seu coração. Não quer dizer, irmãos, você fazer uma dieta. Dieta faz parte, né? Mas não quer dizer que você vai fazer uma dieta limpo de coração porque não tem uma veia no coração entupido, irmãos. Não é isso. Limpo de coração, irmãos, é ser puro, é buscar a pureza do Senhor, porque nós fomos lavados e remidos no sangue carmesim. Aleluia. Uma pessoa limpa de coração, irmãos, é aquela que busca se abster das coisas impuras. Pureza é o antônimo de impureza. Uma pessoa limpa de coração é aquela pessoa que não vai deixar a impureza, a imundície entrar no teu coração. E nós temos diversos tipos de imundícias no mundo. Nós temos diversos tipos de pecado no mundo. Embora um dia meu pai me fez ler um livro falando que só existe um pecado, né? Mas esse é outro contexto. Nós tivemos diversos tipos de pecado no mundo. O coração não pode ser impuro. Você precisa se lavar e remir do sangue carmesim. O que isso quer dizer, pastor? Nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos faz pecar. A tentação do Messias não é a minha. A minha tentação não é a do Douglas. A tentação do Douglas não é da Dayara. Porém, se a gente ceder a nossa tentação, nós vamos tudo para o mesmo lugar. Vocês estão entendendo? Nosso adversário, irmãos, eu não estou aqui para pregar sobre ele, mas o nosso adversário, ele sabe usar estratégia. Ele tentou, irmãos, Jesus. Um camarada, para tentar Jesus, ele precisa ter no mínimo confiança no que ele está fazendo. A primeira pregação sobre o
Foi no deserto que já falou assim, se prostrar, ele vai adorar, Estão ouvindo? Ou seja, irmãos, o camarada para tentar Jesus, ele tem que ter um mínimo de confiança naquilo que ele está fazendo. Concorda comigo? Às vezes a gente subestima ele, irmãos. A gente acha, olha, eu vou pisar na cabeça do diabo, não vai pro jejum do coração, você vê se você vai pisar. Estão entendendo, irmãos? A gente precisa, irmãos, fugir da tentação. Por quê? Porque ele é bom de lado, irmãos. Ele enganou só um terço dos anjos. E olha que os anjos viam Deus, irmão. Estava tudo lá bonitinho no céu. Mas foram cair na lábia e ó, longe da presença do Senhor. Eu não estou querendo pregar igual o pessoal daquela igreja prega, que não sei o que vem entrevistado. Não estou querendo falar isso, irmão. Estou querendo falar que se um camarada tentou enganar Jesus, enganou os anjos, ele não vai enganar mais. Por que vai, irmão? A gente não tiver a palavra, mas não cai. Por isso eu estou dizendo para você, bem-aventurado são os puros e limpos de coração. São aqueles que fogem, irmãos. Sabe as crianças? Irmãos, é engraçado. Mas eu estou dando aula numa escola para pequenininho, que a mãe dele ensinou que todas as pessoas estranhas ele tem que correr, sair perto. É muito bem ensinado, irmãos. E eu estou novo lá na escola. A primeira vez que a criança me viu, ela saiu correndo. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Você sabe que aquilo vai te tentar? Corre. Aleluia. Amém? A palavra não diz? Fugir? Fugir, irmãos. É aparecer. Foge. Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém. Glória a Deus. Para terminar, não, mas ainda tem. Os pacificadores. Ei, irmãos. Crente pacificador ainda existe? É difícil, irmãos. Por quê? Quando tem uma picuinha na igreja, quando tem uma picuinha na família, o crente é o que mais fala mal. Já prestou atenção nisso? Irmãos do céu, eu já ouvi pessoas falar, fica quieto que o crente chegou. Quando minha irmã chegou. Por quê? Porque fica fazendo picuinha, irmãos. O crente não serve para picuinha. Cuidado com essa língua, como a Bíblia diz, ela pode incendiar. Você tem que usar a tua boca para abençoar, para pacificar. Se tem dois brigando, não toma partido, manda os dois se perdoar. Se tem dois brigando, não toma partido, manda um entender. Os dois entenderem que se não parar de briga, vai os dois para o inferno. Que o povo perdeu o medo do inferno, irmãos. O inferno é real. Se você não tomar cuidado, você vai para lá. Quem está entendendo diz amém. Amém. Parecendo culto de terça-feira, né? Mas Deus é bom. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Aí vem para consolar a gente. Bem-aventurados perseguidos. Porque, olha só o que diz. Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino do céu. Quando você sofre por amor ao Senhor, Ele tem um lugar reservado para você. Você que está sendo perseguido, você que está sendo injuriado, você que está sofrendo calúnia por amor ao nome do Senhor, eu quero te dizer uma coisa: Deus está vendo. Felizes são vocês, porque mais que aqui na terra você está sendo xingado, você está sendo humilhado. Deus tem um lugar especial no céu para a tua vida. E se você crê, você diz amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor José. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso.